Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre o mistério de Marilyn Monroe, gravações inéditas, documentário da Netflix dirigido por Emma Cooper. Nesse ano de 2022, por conta dos 60 anos da morte da Marilyn, além desse documentário, a Netflix também deve lançar Blonde, o filme dirigido pelo Andrew Dominik, baseado no popular livro da Joyce Carol Oates, que eu já comentei algumas vezes aqui no canal. Eu gosto muito da história da Marilyn, me interesso pela sua biografia, e quando eu soube da existência desse documentário, eu realmente imaginei que o título, até levando em conta projetos anteriores da Netflix nesse gênero, que o título talvez apontasse para uma novidade, algo que nunca tinha sido revelado mesmo, que pudesse esclarecer algo sobre as circunstâncias misteriosas da sua morte. Mas eu já adianto que esse não é o caso, pessoal. Aliás, eu tenho que mencionar o péssimo subtítulo no Brasil, Gravações Inéditas. Não, na verdade, o título em inglês aponta para Unheard Tapes, gravações nunca ouvidas. Existe uma diferença, até levando em conta quem é a base, quem oferece o material base para esse documentário, que é o Anthony Summers. E aqui eu teria que entrar na história também, essa discussão que eu pretendo desenvolver durante o vídeo. O Anthony Summers é um autor muito popular que eu admiro porque ele não se contenta com a história oficial. Nos seus livros você vai ter revelação de escândalos, alguns segredos também, tudo tratado de maneira bombástica. O texto do Summers me lembra muito às vezes um texto de tabloide, onde parece que você sempre precisa ter uma grande revelação para continuar, chamando a atenção do público. Mas ainda assim, o seu trabalho de pesquisa é reconhecido, nós temos várias biografias já lançadas pelo Anthony Summers, a do Frank Sinatra, particularmente, eu gosto muito mesmo. Nesse caso, o documentário da Netflix tem como base o livro escrito pelo Anthony Summers em 1985 e que está sendo relançado em língua inglesa nesse ano justamente por conta dos 60 anos da morte dela. Ou seja, todas as gravações mencionadas não trazem novidade alguma. Tudo que é apresentado nesse documentário já é de conhecimento público, exatamente a mesma conclusão do livro do Anthony Summers lá em 85. A grande questão é que a Marilyn Monroe foi uma grande personalidade e que ela tem vários biógrafos. E muitos biógrafos acabaram criando várias disputas com o Anthony Summers por conta do uso dessas fitas. A principal, acredito que foi a professora Sarah Churchill, e eu vou deixar todos os links, recomendações na descrição do vídeo dos livros que eu estou citando aqui nesse vídeo. Mas a professora Sarah Churchill, ela tem um ponto de vista do rigor acadêmico. O que é fofoca, o que existe base para apresentação com fontes, aí sim ela vai discutir. A crítica é que muitas fitas usadas pelo Summers como fonte primária para afirmar questões sobre a vida da Marilyn, na verdade apresentavam fatos que alguma pessoa tinha ouvido falar, de que alguma pessoa ouviu uma amiga citar numa festa, ou que alguém bebeu demais e acabou falando sobre relações escandalosas da vida da Marilyn Monroe. Então, de um lado você tem teorias da conspiração e de outro a história oficial, que nesse caso é disputada pelo Anthony Summers, de que na madrugada do dia 5 de agosto de 62, mais precisamente às 13h50 da manhã, o médico da Marilyn constatou que ela estava morta e alertou a polícia às 4h25. Posteriormente, ficou constatado que a Marilyn havia morrido entre 8h30 e 10h30 da noite do dia anterior. A causa da morte seria overdose de soníferos e a partir já dos anos 60, começo dos anos 70, várias publicações começam a questionar esses eventos. O livro do Norman Mailer, em 1970, foi super importante, porque ele é um dos primeiros que acaba falando mais sobre a relação da Marilyn com os irmãos Kennedy e também sobre a possibilidade de um acobertamento de teorias da conspiração mesmo. Em 1982, o procurador de Los Angeles ordenou uma nova investigação e a conclusão de 1982 foi exatamente a mesma conclusão da investigação oficial de 62. O documentário da Netflix de Emma Cooper cita que é impossível se direcionar apenas para os dias finais de Marilyn, citando o próprio Summers. Então nós temos uma breve revisão de momentos marcantes de sua vida, como carreira no cinema, casamentos e algumas frustrações. Com isso nós temos o áudio das fitas do Anthony Summers, dessa pesquisa lá dos anos 80, intercaladas com imagens de arquivo e com uma dramatização, que não é o problema, porque o documentário é muito honesto e avisa para o público que nós estaríamos lidando com dramatizações. Por conta do teor bombástico do livro do Anthony Summers, muito da discussão do documentário da Netflix fica voltada para a relação da Marilyn com os irmãos Kennedy. com o Bob Kennedy e com o John Kennedy. E se por um lado existe o consenso de que ela era sim amante dos dois,
Por outro lado, existem muitas questões quanto ao possível envolvimento de ambos no acobertamento da morte da Marilyn, que é a teoria defendida pelo Anthony Summers. O que eu quero dizer é que o Summers não vai para extremos, ele cita que houve esse acobertamento e discute a cronologia oficial de 62, revisada em 82, mas que não fecha com os depoimentos. Ele diz, portanto, que houve o dedo dos irmãos Kennedy. Qual é o problema desse documentário? Primeiro problema, conceitual. Não existe novidade alguma. Tudo que é discutido aqui foi discutido no livro do Summers, lançado em 1985. As conclusões, como eu disse, são exatamente as mesmas. Parece que é muito mais uma propaganda da reedição do livro do Summers do que um documentário sério sobre a Marilyn Monroe. E aí você pode perguntar, tá, mas esse subtítulo das gravações inéditas, das fitas nunca ouvidas? Pois é que essas fitas estavam no acervo do Anthony Summers. O áudio realmente nunca tinha sido exibido, mas as transcrições sim. Então você consegue perceber o problema disso? O problema estrutural também de você criar um grande documentário sobre a vida da Marilyn Monroe baseado apenas em um autor. E a Marilyn Monroe tem vários biógrafos, existe uma longa discussão justamente e várias disputas no meio acadêmico. Eu citei uma professora que ela acaba combatendo o livro do Anthony Summers. Isso tudo não é mencionado. Nesse caso, eu tenho muita dificuldade de lidar com um documentário que quer se apresentar como a verdade e que propõe a análise da cronologia do Anthony Summers como a verdade pura. Então, como uma análise factual. É complicado. E isso é muito mais problemático conceitualmente, porque essa é uma publicação em meio a várias outras. E aí sabe o que acontece? Com a visibilidade de uma plataforma da Netflix, você vai estar em um evento, uma discussão com amigos, uma festa, e alguém vai falar: você viu aquele documentário da Netflix que faz revelações bombásticas, que traz a verdade sobre a morte da Marilyn Monroe? Parece que anos e anos de pesquisa foram jogados no lixo e que a própria diretora sequer demonstra consideração com trabalhos que rejeitam as conclusões do Anthony Summers também, porque um acobertamento, olha, ele é possível, mas não seria muito melhor usar esse documentário como uma plataforma séria de debate também, até porque estamos falando de um grande nome, um nome como Marilyn Monroe? De toda forma, se o documentário quisesse ter como base apenas o livro do Summers, perfeito, mas pelo menos ele deveria ser honesto com o público nesse sentido e mostrar que essa teoria do Summers é uma teoria que é completamente contestada no meio acadêmico e que existem vários outros trabalhos que rejeitam conclusões do Summers por conta das fontes utilizadas. Então o áudio das fitas, ele é apresentado, mas como ele conseguiu essas fitas, qual foi o processo de pesquisa, isso é criticado, a metodologia, e isso nunca é discutido. Para o mistério de Marilyn Monroe, gravações inéditas, eu dou a nota 5. Certo, pessoal? Então na descrição do vídeo tem os links com todos os livros, a maioria desses livros tem publicação apenas na língua inglesa, mas fica também como referência. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!